meus amigos, minhas amigas, meus queridos alunos, né? Hoje nós iremos ver a parte de atomística, certo? A parte de atomística, que envolve o número de prótons, o número de elétrons, né? E todas essas coisinhas mais, né? Então vamos lá. Número atômico é o número Z, né? Ou número atômico é o número de prótons e de cargas positivas, né? Cargas positivas que há no seu núcleo, ou seja, um átomo é diferente de outro átomo porque possui um número atômico diferente, né? Cada átomo possui um número atômico diferente um do outro. E um átomo neutro, o número de prótons vai ser igual a um número de elétrons, né? Número de massa de um átomo, que vai ser representado pela letra A, é a quantidade de núcleons. Então, o que vai ser esses núcleons? Núcleons vai ser a soma dos prótons e dos nêutrons. Então, quando eu somar os prótons e os nêutrons, eu vou ter o valor da massa, certo? Aqui, ó, massa. Então, para representar o número de prótons, elétrons e nêutrons de uma espécie, eu vou utilizar essa representação aqui, que é a minha representação universal, né? Que no qual aqui é o número de massa, ok? Aqui será o número de prótons, que em um átomo nêutron, o número atômico vai ser o número de prótons, que também vai ser igual ao número de elétrons. Então, o número atômico igual ao número de prótons, que também vai ser igual ao número de elétrons. E se eu quiser calcular a massa, certo? A massa vai ser prótons mais nêutrons. E se eu quiser calcular a quantidade de nêutrons, então nêutron vai ser igual a A de massa menos o P de prótons, ok? Então, vai do mesmo jeito que eu acabei de falar, né? Num átomo, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, isso considerando se ele for um átomo eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas será igual à quantidade de cargas negativas. Aí eu considero um átomo neutro, né? Um íon é um átomo desequilibrado, né? Ou seja, desequilibrado eletricamente. Ou seja, o que foi aconteceu? Ou ele ganhou elétrons ou ele perdeu elétrons, ou seja, a quantidade de prótons será diferente da quantidade de elétrons, porque ele ganhou elétrons ou perdeu elétron, aí ele vai ser chamado de íon. Então, o ânion, certo? O ânion ele tem um excesso de elétrons, ou seja, ele ganhou elétrons. E o íon negativo vai ser um íon negativo. Pronto. O cátion, né, tem carência de elétrons, ou seja, ele perde elétrons. Então ele vai ficar o quê? Positivo. Então, mais uma vez, o ânion ele fica negativo e o cátion ele fica positivo. Então lá, mais uma vez, os átomos são eletricamente o quê? Neutro, quando possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, prótons são partículas positivas. Já os elétrons serão partículas negativas. E os nêutrons serão partículas sem carga, né? Então, eu tenho aqui, ó, número atômico é igual ao número de elétrons, que também será igual ao número de prótons. Isso para um átomo neutro, né? Nem ganhou e nem perdeu elétrons. Então, tenho aqui
a seguinte o quê? Os íons são átomos nêutrons, né, que perderam ou ganharam elétrons. Então, o que é um átomo neutro? Né? O átomo neutro, ele vai perder elétrons e quando ele for perder elétrons, ele vai virar um cátion, ou seja, lembrando que quem perde fica positivo e quem ganha fica negativo. Então, aqui quem ganha elétrons, o nome vai ser ânion. E aqui eu tenho dois exemplos, né? O flúor negativo, F-, e o oxigênio 2-, significando que o flúor ganhou um elétron e o oxigênio ganhou 2 elétrons. Então, o que é que vem a ser isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos, né? Então, vamos lá. Isótopos são átomos ou íons de um mesmo elemento com diferentes números de massa e o mesmo número de prótons. Então, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Aqui vocês podem observar que aqui eu tenho carbono com 6 prótons, 6 prótons, 6 prótons. O que foi que mudou? A massa. Aqui eu tenho carbono 12, aqui eu tenho carbono 13 e aqui eu tenho carbono 14, ou seja, a massa é diferente, 12, 13, 14, mas o número atômico ou o número de prótons vai ser o mesmo, 6, 6 e 6. Então eu digo que são isótopos. Isóbaros são átomos ou íons de elementos diferentes com o mesmo número de massa. Aqui eu tenho dois elementos químicos diferentes, o cálcio e o argônio. E se vocês observarem, né, a massa aqui deles será 40 para o cálcio e 40 para o argônio, né? Então, como eles possuem a mesma massa e o número de prótons 20 e 18, ou seja, são diferentes no número de prótons, mas são iguais no número de massa. Então, eles são chamados de isóbaros. Isótonos são átomos ou íons de elementos diferentes com o mesmo número de nêutrons. Então, como é que eu faço para calcular o nêutron? É só diminuir 14 menos 7, ou seja, massa menos prótons. Então, 14 menos 7, então vou ter 7 nêutrons. 13 menos 6, 7 nêutrons. Então, 7 nêutrons, se possui nêutrons iguais, então vai ser chamado de isótonos. Então, o átomo de nitrogênio possui 7 nêutrons e esse átomo de carbono também possui 7 nêutrons. Então, são nêutrons iguais, então são isótonos. Já os isoeletrônicos são átomos ou moléculas que possuem o mesmo número de elétrons. Então, para isso eu vou ter que fazer a continha, né? Então, esse átomo de neônio, observe que aqui não tem nada. Então, se não tem nada, significa que ele nem ganhou o elétron e nem que ele perdeu o elétron. Então, prótons vai ser igual a elétrons. Então, se tem 10 prótons, então vamos ter aqui 10 elétrons. Já esse átomo de oxigênio aqui, observe que é um ânion. Então, o ânion ganha elétrons. Então, antes tinha 8, né? Ganha 2 e vai ficar com 10 elétrons. Aqui eu tenho um átomo de sódio, que antes tinha 11, perde 1, 11 menos 1, vai terminar com 10. Então, essas três espécies aqui, elas são chamadas de isoeletrônicas, ou seja, possuem a mesma quantidade de elétrons.
10, 10 e 10 elétrons. Então, agora nós vamos responder, né, algumas questões, vamos verificar se são verdadeiros ou falsas essas afirmações. Então, vamos lá. Número 1. O 1 e o 6 são isótopos. P. Então, apresenta o mesmo número de elétrons. Epa, nós sabemos que, vamos lá, 1 e 6. 1, eu tenho 26 prótons e 26 elétrons, porque não tem nada aqui em cima. E o 6, eu tenho 26 prótons e também 26 elétrons. Então, são isótopos, 26, 26. Possui o mesmo número de elétrons, sim, mas não tem a mesma quantidade de nêutron. Então, vamos lá. 54 menos 26 dá 28. 56 menos 26 dará 30. Exatamente, não tem a mesma quantidade de nêutrons. Então, essa questão aqui ela é verdadeira. Esse item 2. O 1 e o 2 têm o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, 1 e 2. Então, 1 aqui, prótons 26, elétrons 26. O 2, eu tenho próton 26. Epa, os elétrons não vai dar 26, porque aqui tem mais 2, significa que o átomo de ferro ele perdeu 2 elétrons. Então, 26 menos 2, então dará 24 elétrons. Então, não é o mesmo, são elétrons diferentes. Então, esse item aqui será a maior falsidade ideológica, né? Falso. Ferro 2+, e aqui é o ferro 3+. Então, vamos lá. Esse ferro aqui, certo? A quantidade de prótons é essa aqui, 26, ok. A massa, 54. Nêutrons, 54 menos 26, certo? 54 menos 26, que vai dar 28. E a quantidade de elétrons, como aqui não tem nada, nem ganhou e nem perdeu. Como não ganhou e nem perdeu, a quantidade de elétrons vai ser igual à de prótons, que neste caso aqui será 26. Muito bem. Aqui, prótons. Sempre lembrando que os prótons é isso aqui de baixo, aqui, ó. P igual a 26. 26. Os elétrons, olha só. Aqui ele perdeu 2. Lembre-se, quem perde fica com positivo, né? Então, 26 perde 2, então vai ficar com 24 elétrons. Então, ferro 2 tem 24 elétrons, que antes tinha 26, perdeu 2, então irá ficar com 24. A quantidade de nêutrons, 56 menos 26, 30. E a massa, esse númerozinho grandão aqui em cima, que a massa desse ferro aqui é 56. Beleza. Aqui, vamos lá, prótons, 26 também. E a quantidade de elétrons, vamos lá. Antes era 26, perde 3, então vai ficar com 23 elétrons, certo? Então, esse ferro aqui não perdeu nada, esse ferro aqui perdeu 2, e esse ferro aqui perdeu 3 elétrons. Sempre lembrando que a quantidade de nêutrons é a massa menos os prótons. Então, 56 menos 26, 30. E, por último, a massa, já tem o valor aqui em cima, aqui, 56, certo? Então, é desse jeito que nós calculamos a quantidade de prótons, de elétrons, nêutrons e massa.
certo? A massa é esse número aqui em cima, ok? O neutro é a massa menos os prótons, ou seja, 56 menos 26, 30. Os prótons é esse númerozinho aqui de baixo. E a quantidade de elétrons eu tenho que observar se se trata de um íon ou de um átomo neutro. Se for um átomo neutro, prótons igual a elétron, 26, 26. Já se for íon, então eu vou ter que ou aumentar ou diminuir. Se tiver o sinal de positivo, eu vou diminuir. Se tiver negativo, eu irei aumentar. Então, 26 perde 2, dá quanto? 24. 26 perde 3, dá quanto? 23. Então, agora você... Dando continuidade, então vamos lá. Embora sejam isótopos isoeletrônicos, 2 e 4 não têm a mesma massa atômica. Então vamos lá, 2, isótopo, 26 e 26, ok. Isoeletrônicos, 26 menos 2, 24, ok. 26 menos 2, 24, ok. Então, são isótopos, mesmo número de prótons, e isoeletrônicos, mesmo número de elétrons, muito bem. Mas não tem a mesma massa atômica. 57 e 56, exatamente, não tem. Então, esse item vai ser verdadeiro, muito verdadeiro. 3 e 5 não têm o mesmo número de nêutrons. 3 e 5. É só fazer as continhas. 56 menos 26, 30. 57 menos 26, 31. Então, não tem o mesmo número de nêutrons, ok. Apresentam menor quantidade de elétrons que o átomo 4. Sim, né? 26 menos 3 dá 23, 23 elétrons, e o átomo 4 tem 24 elétrons. Então, esse item também ele é super verdadeiro. E o 2 e o 4 não têm o mesmo número de nêutrons. 2 e 4, mesmo número de nêutrons? Não, certo? 56, 24, 20, 30 e aqui 20 ou 31. Então, 30 e 31, tá ok. Nem a mesma massa, exatamente, a massa de um é 56 e outra é 57, então esse item também é verdadeiro, né?